Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Química Salvou. A nossa aula de hoje é uma revisão para o exame bimestral do sexto ano do segundo bimestre do ano de 2025. Vamos então para a pergunta de número 1. Quais são as evidências de uma reação química? Bom, todos sabem que a diferença entre físico e químico. Físico é aquele que não altera a natureza da matéria e a química é aquela que altera a natureza da matéria. Então, a evidência que houve uma reação química é a liberação de luz, formação de gás, formação de novas substâncias, tá? Mudança de cheiro, de cores, tá bem? Agora, qual é a diferença entre uma substância simples e uma substância composta? Substância simples, pessoal, é um elemento químico sozinho, por exemplo, alumínio, oxigênio, tá? Separado. Então, quando a gente fala de compostas, a gente está falando da união de átomos, como H2O, são dois elementos químicos diferentes. CO2, né? Nós temos o carbono e o oxigênio, portanto, composta. Qual é a diferença entre mistura homogênea e mistura heterogênea? Mistura homogênea é aquela que só tem uma única fase, por exemplo, a mistura de água com álcool, uma pitada de sal na água, uma pitada de açúcar na água. Homogênea é uma única fase, seja a olho nu ou a nível microscópico, tá bem? Mistura heterogênea é aquela que tem duas ou mais fases também, seja visualmente, né, a olho nu ou a nível microscópico. Como, por exemplo, água e óleo, a gente sabe que eles não se misturam, portanto, é hétero. Outras misturas heterogêneas que são visualizadas melhor em microscópio é o sangue, é o leite, é o granito, tá? São exemplos de misturas heterogêneas. Bom, pessoal, reagentes e produtos. Quem são os reagentes numa reação e quem são os produtos dela? Pessoal, reagente é matéria-prima, é aquilo que está antes da seta, é o que vai reagir para formar os produtos. Então, antes da seta, reagentes, pós-seta, produtos, tá bem? Agora, quais são os números de moléculas dos reagentes? Ó, o número de moléculas é o número que vai na frente. Se não tem nada, é o número 1. Então, aqui eu tenho uma molécula de glicose. Aqui eu tenho 6 moléculas de gás oxigênio. Lá dos produtos, eu tenho 6 moléculas de gás carbônico e eu tenho 6 moléculas de água. Bom, qual é a diferença entre solução verdadeira e uma suspensão? Solução verdadeira é aquela que eu não consigo visualizar, né, a mistura, tá? Por exemplo, eu tenho uma pitadinha de açúcar na água, eu não consigo identificar quem é o açúcar e quem é a água. Então, é uma solução verdadeira. Agora, se eu colocar muito açúcar na água, eu consigo identificar, eu vejo a água e vejo o açúcar. Portanto, eu classifico como uma suspensão, tá bem? Bom, agora sobre coeficiente de solubilidade, usando como exemplo, né, o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha, o cloreto de sódio, a 20 graus Celsius. Conseguimos solubilizar até 36 gramas de sal em 100 ml de água. Então, se eu colocar menos de 36, a minha solução será insaturada. Se eu colocar os exatos 36 gramas, ela é saturada. Se eu colocar acima de 36, ela é supersaturada ou saturada com corpo de fogo, tá bem? Agora, por último, o significado, a definição dos processos de separação de misturas, tá? Peneiração, pessoal. Peneiração é quando eu uso uma peneira para separar sólidos com diferentes tamanhos. Separação magnética é quando eu uso um ímã para separar tudo que for atraído por ele. Filtração, eu vou usar o funil, papel filtro, para separar um sólido de um líquido. Decantação é quando mais denso, mais pesado vai para o fundo. Ele decanta. Catação é quando eu uso ou a mão ou uma pinça para fazer a separação das misturas. Agora, essa aqui é muito importante também. A diferença entre destilação simples e fracionada. A destilação simples separa uma mistura de sólido com líquido. Por exemplo, água de sal. Eu consigo fazer evaporar a água, condenso ela. Aí tem no recipiente o sal no outro da água. E a destilação fracionada vai separar líquidos com diferentes pontos de ebulição, tá? Então, quando atingir o primeiro ponto de ebulição, a primeira substância evapora, depois condensa, aí tu vai separando conforme os pontos de ebulição. A professora te deseja excelentes estudos, uma excelente prova, beijos e até a próxima!